A TV Século XXI tem levado até a sua casa informações sobre a instituição Padre Haroldo, sobre prevenção às drogas e dependência química. O Padre Haroldo, há 3 décadas, fundou sua entidade, que tem como missão proporcionar ao ser humano oportunidades para viver com dignidade, livre dos transtornos decorrentes do uso e abuso do álcool e de outras drogas. E nesse último ano, a entidade tem se preocupado muito com a prevenção ao uso de substâncias psicoativas e principalmente o uso de álcool entre jovens de nossa sociedade, que infelizmente tem aumentado muito. O nosso tema de hoje é espiritualidade como prevenção às drogas. A Rede Missão é uma organização nascida da Igreja Católica. As metas e as ações desenvolvidas pela Rede Missão são essencialmente espirituais, transcendentes e para santificar o ser humano. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a jovem Beatriz Santa Rosa. Beatriz, conta pra gente, como é o trabalho que você desenvolve na Rede Missão? Bom, toda vez que me perguntam, Sandra, qual é o trabalho que eu desenvolvo, eu sempre falo que é transformar o mundo, né? Porque por meu trabalho ser muito ligado ao adolescente, exatamente, você está cultivando hoje um jovem que é o futuro de amanhã, né? Então, é mostrar para aquele jovem que existe muito mais na vida dele, oportunidades na vida dele, né? Algo muito maior, muito mais do que simplesmente eu consertar minha bicicleta, que eu sou capaz de fazer algo pelos outros, né? Criando em si essa civilização do amor. Né? Então é algo muito bonito, é algo muito gratificante, porque é pegar aquele grupo de amigas que se motivam e falam, sabe o quê? Eu quero ter a formação integral. Então você dá a formação no campo intelectual, no campo humano e principalmente no campo espiritual, onde essa criança, onde essa adolescente, né, o adolescente em si, vai ter muita força para depois não estar entrando em outros ambientes que talvez não sejam tão sadios. E como esse trabalho feito por vocês, Beatriz, tem ajudado as jovens a não entrarem no mundo das drogas? Então, Sandra, a gente em si é muito difícil até te falar, né? Esse trabalho que a gente desenvolve é um trabalho de prevenção. Então, quando a gente está ali com o jovem, está proporcionando isso a ele, essa formação integral, dificilmente ele vai cair nesse caminho. Então, realmente acaba sendo difícil um jovem entrar nesse caminho. E não porque não falta curiosidade, porque a droga hoje em dia ela é muito acessível, né? É muito acessível, não tem jeito, mas o jovem acaba tendo muita consciência, né? Eu falo por mim, porque é um trabalho que eu sou apaixonada, eu fiz parte dos clubes quando era pequena, então por isso que eu falo, né? Você vê que através dessa criancinha você está transformando o mundo e tá proibindo que essa garota que hoje você vê comungando, que hoje você vê de joelhos rezando, é aquela garota que você está impedindo que um dia ela se transforme em algo que Deus não pensou para ela. Com certeza. E Beatriz, esses jovens, a faixa etária atendida é de 11 a 16 anos? Sim, tem desde os 11, inclusive até um grau a menos, né? Porque hoje em dia a gente se vê muito nessa necessidade, né? O jovem precisa dessa prevenção, inclusive contra as drogas, não só a partir dos 12, mas mais novinho ainda. Então a Rede Missão proporciona um trabalho que se chama NET, né? Onde se baseia numa revista, né? Com valores humanos e cristãos. Depois dos 11 aos 16 tem esse trabalho, né, que é com uma reunião semanal, então as meninas vão lá, se reúnem, tem uma responsável de equipe, então eu dou toda essa parte formativa para essa responsável, para essas pessoas que ajudam na coordenação, né, na mesa que dirige o clube, né, com sua presidente, sua secretária, sua administradora. E depois que passa essa faixa etária, Sandra, a gente tem um trabalho muito legal, onde as meninas passam a ter encontros quinzenais com o chamado Encontro com Cristo. Então elas vão até esse local, né, pode ser numa paróquia, numa casa, se reúnem, leem um pedaço, né, do Evangelho e fazem uma reflexão evangélica. E, normalmente, essas meninas acabam depois ajudando com o Clube das Menores. Né? E nesses grupos com as meninas, os adolescentes de 11 a 16 anos, têm muitas perguntas, muitas inquietações sobre drogas? Então, Sandra, não. É algo impressionante, né? Porque as escolas, elas já fazem um trabalho, né, de prevenção, mas aquela prevenção, mostra aí o que é a droga, mostra isso, mostra aquilo. Mas o mais interessante é que não, porque eu falo por mim, tá? Eu de pequena poderia até ter essa inquietude, né? Nossa, mas o que será que é? Mas não algo que me chamasse atenção. Tanto é que se me mostra uma droga e tudo, eu vou até saber o que é, mas curiosidade de experimentar ou perguntar, não. Normalmente elas chegam colocando situações de que foram numa festa, que viram ou que alguém ofereceu, só que isso não chamou atenção, que muitas vezes até chamou a atenção da amiga.
Só que a garota é a primeira que se propõe, não, vamos fazer uma oração, né, por essa garota, né, que tá passando por essa situação, né, constantemente. Mas são muito fortes, na realidade, para ver Cristo como algo mais, né? Porque o nosso objetivo é muito jovem sadio. Então não é esse jovem que se perde simplesmente no mundão, né? Mas é aquele que dá o exemplo, é aquele que é o primeiro, né, de encontro contra essa corrente da sociedade. E vocês têm algum tipo de trabalho que desenvolva especificamente a espiritualidade? Sim, na realidade temos vários trabalhos. Em si, a formação semanal das garotas está dividida em alguns campos, né? A formação apostólica, que é da ação, né? Não adianta só eu ficar aqui na sala falando que é tudo muito bonito, mas muito mais no campo da ação. E também a formação espiritual, onde a gente vai estar vendo Cristo, né? Jesus Cristo, sobre Maria como modelo de mulher. Então, é na realidade um trabalho contínuo que a gente faz, em específico as missões, que inclusive agora na semana passada nós estivemos, né, em Campinas mesmo, fazendo as missões, que é uma oportunidade de evangelização. Então a gente bate, né, de casa em casa, ficamos em comunidades, né, pobres, e vamos aí realmente no local evangelizar e falar de Jesus Cristo. E essas missões são feitas no Brasil todo? No Brasil todo, a nível de Brasil e internacional. O México, por exemplo, onde foi, né, a fundação, onde ocorreu a fundação da Rede Missão, de todo o trabalho de apostolado, as missões, assim, chegam a juntar 63 mil pessoas na Semana Santa, que passam uma semana fazendo esse trabalho de missões. Então, ficamos essa comunidade, fazemos uma reflexão evangélica, e é quando as crianças, né, e as jovens, as adolescentes, têm a oportunidade, né, de se entregar um pouquinho, de sair daquele mundinho, né, pequeno e abrir os horizontes, né? E aí, com certeza, então, esse trabalho ajuda muito para que um jovem não venha usar droga. Nunca. Com certeza, porque ali ele vai ter toda a parte de Deus. E o jovem que tem Deus, Sandra, ele não se perde. Ele pode até, assim, ter aquele momento de fraqueza, só que o jovem sadio, o jovem que tem a Deus, o jovem que tem aquela formação, ele não vai cair, ele não vai, porque ele está bem formado. Ele confia em Deus. E nos momentos de dificuldade, ele sabe em que ele tem que segurar, né? Em que mão ele tem que segurar, ele sabe para onde ele tem que ir. Que bonito, Beatriz, essa tua colocação. Agora, isso é o mais comum? É o que acontece ou é o menos comum? Olha, Sandra, a gente luta para ser o mais comum, né? Porque hoje em dia existe uma certa diferença entre ser o jovem normal na sociedade e ser o jovem comum, né? O jovem normal é esse jovem sadio. E basta procurar, vai numa igreja, busca Deus, sabe? Porque hoje em dia a gente tem que colocar de moda esse ser jovem sadio. Né, colocar, porque o jovem comum é esse que se perde, é esse que vai na festa, que bebe todas, enfim, que só apronta. E por que não aquele jovem, né, aquele jovem que ama Cristo, que tem a Cristo como exemplo? Então, no fundo, acaba sendo pouco conhecido, né? Isso eu tenho que concordar. É muito mais fácil um jovem, no mundo de hoje, cair para o outro lado, do que ir para o lado, né, dessa construção, dessa civilização do amor, né, de fazer o bem para os demais. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que nós no Brasil, a gente tem plena consciência dessa necessidade. E por isso eu acredito nesse trabalho. Eu sei que tudo que eu estou fazendo agora não é em vão. É como eu falava, quando eu vejo essas crianças, são elas que estão ali amanhã. São elas aquelas mulheres que vão estar construindo a sociedade. Então basta o pai e a mãe ter uma certa atenção com o filho. Leva, né? Leva para o padre na igreja, leva a confessar. Explica o sentido, explica o que é um valor humano. Sabe, o que é o respeito pelo outro. E através desses valores, a gente chega aos valores cristãos. Né? A virtude da caridade, do amor com o próximo, de um enxergar muito mais, né? Não sei, eu até sempre comparo muito essa palavra, né? Quando o jovem aprender a trocar duas palavrinhas, o eu pelo tu, ele com certeza vai fazer muita coisa, né? E minha função é essa, é criar essa oportunidade para o jovem poder descobrir o potencial que ele tem dentro dele. E vendo esse talento de cada um, poder tirar o melhor de cada um com essa formação integral. E é um programa que, se tiver tanta gente quanto você assim, vai contagiando, né, Beatriz? Não, e é impressionante, porque até tem, né? Eu sempre cito muito a Madre Teresa de Calcutá, que eu gosto muito dela. E uma vez perguntaram para ela, né? Mas, Madre Teresa, por que você, assim, optou por fazer esse trabalho? Você está aí enquanto você está curando um leproso, pois existem muitas pessoas no mundo que não estão nem preocupadas com isso. E foi quando ela falou, sabe por que eu faço? Porque eu gosto de ser gotinha. Porque se eu sou gotinha e convenço uma outra pessoa a ser gotinha, logo seremos duas gotinhas. E se eu convenço uma outra pessoa a ser gotinha também, logo seremos uma pocinha. E a partir daí nós seremos um lago, um rio, um mar e oceano. Depois que formos oceanos, vamos conquistar cada um deles, né? Índico, Atlântico, Pacífico.
Então, é sempre algo que eu comento com as meninas, né? E principalmente com os pais, para que não desistam dos filhos, né? Não pode desistir. Ah, mas estou com dificuldade nisso. Dá duro, sabe? Faça essa garota, faça esse garoto ser gotinha. Porque aí onde a gente vai alcançar essa transformação da sociedade e onde o jovem não vai precisar da droga para descobrir o quanto feliz ele pode ser. Que lindo isso, Beatriz. Muito bonito que você falou. E um jovem que quiser fazer parte desse projeto, quiser participar das missões, o que ele tem que fazer? Bom, liga para mim. Liga para mim, me manda um e-mail que com certeza eu buscarei um momento aí para estar respondendo